Oi, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Eu moro em Orlando, na Flórida. E eu gravei essa série de vídeos para mostrar para vocês como foi a minha aplicação para o visto EB2NW, que eu fiz sozinha, sem ajuda de advogados. É bom fazer mais uma vez esse disclaimer de que eu não estou dando nenhum aconselhamento jurídico, né? Já me disseram que é importante falar isso. E que eu só estou aqui dizendo a minha experiência, como foi que eu apliquei, quais foram os passos que eu dei, né, até a obtenção do meu Green Card! Então, esse é o último vídeo da série do EB2NW, porque como eu tinha me planejado, acho que há 1 ano e meio atrás, eu queria fazer para vocês todos os passos que eu dei até o recebimento do Green Card. Beleza? Então, quem já viu os vídeos no meu canal sabe que essa entrevista foi a segunda que foi marcada, porque a primeira eu estava no Brasil e minha família inteira com Covid, então eu tive que ligar para desmarcar a entrevista. A primeira entrevista ela estava marcada para o dia 11 de janeiro. E aqui está a carta de convite para entrevista no dia 11 de janeiro, né? E aí a gente teve que aguardar aí esses 6 mesezinhos de ansiedade, né? Bom, então a carta para entrevista, para a segunda entrevista, ela chegou coisa de 15 dias antes da entrevista, antes da data da entrevista, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que é menos tempo para você ficar ansioso. E o lado ruim é porque você acha que não vai dar tempo de catar todas as documentações que você precisa catar para levar, né? Mas deu tempo, até porque eu já tinha tudo mais ou menos organizado, então não foi lá grandes coisas, né? Mas eu tô aqui porque é importante que vocês saibam como foi a entrevista, né? Você sabe que minha maior ansiedade era essa data, é a data da entrevista, né? É lógico que se tudo desse certo, ia chegar na entrevista, né? Se alguma coisa desse errado no meio do caminho, a gente não ia passar por isso. Mas a gente sempre espera que tudo dará certo, né? E a data da entrevista é a data final disso tudo. Então, essa era a minha maior ansiedade mesmo. Mas quando aí a gente recebeu a carta, né? Eu comecei a juntar a documentação. Aqui diz o que é para trazer para sua entrevista. Ó, traga essa carta e um intérprete, se você não sabe falar inglês. Gente, é muito importante quem tem dificuldade de falar inglês levar o intérprete, tá? Eles não me ofereceram intérprete, mas o meu marido ele fez questão de pedir a ajuda do Pedro Henrique, que é o nosso filho mais velho, né? No caso, se ele precisasse de alguma coisa. Mas eu vou depois detalhar isso, tá? Então, eles pedem para vocês levarem a carta, um intérprete, levar o passaporte, a certidão de nascimento e o I-94 original. Eles pedem para você levar, se você não tiver feito ainda, pedem para levar o formulário I-693, que é o formulário dos exames médicos. Então, todo mundo que está aí ansioso, sem saber a hora certa de fazer o exame médico, se você não fez ainda, você vai receber uma RFE para mandar o exame médico. E se não tiver dado tempo, eles vão mandar você levar no dia da entrevista os exames médicos. Então, eu dou essa dica. Não faça os exames médicos antes de serem solicitados, tá? Porque ele tem um prazo e aí você pode perder o prazo. E ter que fazer tudo de novo. Ele pede para levar duas fotos para botar no Green Card, se você não tiver ainda enviado antes. Minha foto tá diferente, né? Se você foi preso alguma vez na sua vida, em qualquer país do mundo, você tem que levar o report da prisão e um documento mostrando o que aconteceu com o caso. Se você foi absolvido, né? Alguma coisa assim. Todos os documentos têm que ser cópias ou originais.
As cópias, elas têm que ser seladas por alguma autoridade, né? Então, melhor é levar o original, né? Até porque a gente não sabe que tipo de autoridade tem que selar esse documento, né? E todos os documentos que forem em algum idioma que não seja o inglês tem que ter tradução. Aí tem outras coisas. Se você está aplicando sob um ato, né? Se você é cubano e aí você está aplicando porque você é cubano, não é nosso caso. Se você está aplicando através de casamento, também não é nosso caso, então eu vou pular essa parte, tá? E aí eles falam que se você precisar cancelar por alguma questão de emergência, alguma doença, alguma coisa, tem que ligar ou assinar e devolver o formulário, que foi o que a gente fez a primeira vez, né? Bom, além disso, eles fazem aqui se você tiver aplicando através de casamento, seu esposo ou sua esposa precisa estar com você durante a entrevista, né? Que não é o nosso caso. Nós somos National Interest Waiver. Bom, então a gente chegou lá, a entrevista estava marcada para as 7h10 da manhã. A gente chegou lá às 6h40. Acordamos às 5 horas da manhã, com muitas alegrias, muita felicidade, né? Eu já tinha preparado toda a minha pasta de documentos. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Peraí. Isso aqui tudo foi junto comigo. Aqui tem a minha vida e a vida da minha família inteira. E aí, todo o processo que eu mandei para eles, né? Quando eu fiz o I-140 que eu mandei. Então, aqui tem todas as cartas de recomendação, meus diplomas, tem a cópia da minha cover letter. Eu não tinha, mas se vocês puderem fazer isso, façam. Mantenham uma cópia dos formulários que vocês mandaram, tá? Porque é importante até para vocês estudarem isso. Então, todas as correspondências que eu recebi da USCIS estão aqui, todinhas, tá? É bom você levar, just in case. E aqui eu botei meus paychecks, né? Mandei imprimi todos o comprovante dos salários que eu recebi. Pedi para o meu chefe fazer para mim uma cartinha dizendo qual é a minha atuação atual, né? O que eu faço na empresa, qual é o meu salário. Que mais? Não, isso eu vou contar depois, no outro vídeo, tá bom? Porque não vai fazer muita diferença para esse vídeo, não. É porque faz parte aqui da surpresa. Bom, e aí levei, né, todos esses documentos. Aí a gente chegou lá às 20 para as 7. Tinha uma família na nossa frente que estava marcada às 7 horas. Também uma família brasileira. Também a mulher aplicou, como ela era a aplicante principal, né? Assim como eu. Só que ela fez com advogados. E aí ela tinha toda a recomendação lá do advogado, né? Eu não tinha. Eu fui só nos amigos que me contaram como era, o que tinha que levar e tal. Então, inclusive essa carta do meu boss, que meu boss escreveu, foi uma amiga que foi orientada por um advogado, né? Ele orientou ela a mandar essa carta, a fazer essa carta e levar. E aí a gente chegou, passamos primeiro pelo detector de metais, né? Eu estava com a botina da obra, tive que tirar a botina, porque a botina tem uma biqueira de aço, que eu ia trabalhar depois, né? Fui trabalhar depois, então eu já fui de roupa de obra. E aí a primeira coisa que a gente faz é ficar numa fila onde vai ter a pessoa que vai receber a nossa carta, né, para checar se somos nós mesmos. E aí ela pede nosso passaporte, mais um comprovante, mais uma identificação, que pode ser a carteira de motorista, né? E daí a gente tira as fotos e ela checa, ok. Sejam bem-vindos, podem ficar na fila de espera. Daí a gente vai para uma salinha com várias cadeiras, tipo cadeira de banco, sabe, lá no Brasil. Então, e aí a gente ficou lá sentado. Então, tava a família de brasileiros que ia entrar antes de mim,
nós, e aí depois chegou mais uma família, né? E aí depois foi começando a chegar um monte de gente, só que daí nossa ansiedade já não deixava mais a gente prestar atenção no que estava acontecendo, a gente começou a conversar entre nós 4, né? Para ver se a gente aliviava essa tensão. E a primeira família foi chamada. Aí abriu a porta, lá saiu o oficial, é uma mulher que tava meio a cara assim, eu falei, ai, não quero ela, ainda bem que não foi para mim. E aí ela chamou a primeira família, e eu não entendi por quê, nossa identificação era o K2. Abriu a porta, chama o K3 primeiro, mas uma oficial mulher chamou o K3. Aí eu fiz, ainda bem que não foi a gente, eu também não queria ser atendida por mulher. Ó, mulheres, não vão achar que eu sou machista não, tá? Mas eu não sei, não queria. Mas aí, quando abriu a porta de novo, era um homem. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu vou falar. É o Sanchez, um hispano, com uma careca lustrosa, uma cara de super gente boa, e que aí me deu uma aliviada, assim, esse cara é maneiro, esse cara vai passar a gente. E aí fomos lá, aí a gente sentou, né, na salinha, era uma sala pequenininha, a mesa dele era suja, cheia de poeira em cima, assim, um monte de bagulho, um monte de totemzinho, um monte de... acho que ele era meio místico, sabe? Mas muito legal, muito legal. Muito gentil, muito gentil. E aí eu sentei na frente dele, meu marido do lado e os meus filhos atrás, né? E a primeira coisa que ele me pediu, ele perguntou se eu era Ana Carolina, né? Tinha 4 pastas assim, 4. A minha era grande, as da minha família eram menores, né? Porque a minha tinha todo o processo dos 140 lá, imagino, né? E aí a primeira coisa que ele me pediu foi a minha certidão de nascimento. Ele se desculpou, olha, me perdoe, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se você mandou e nós perdemos aqui, mas eu preciso da sua certidão de nascimento. Cara, que homem gentil. Vocês vão achar, Ana, você é muito sortuda, né? Eu sou. Que homem gentil. Aí eu peguei, né, comecei a procurar naquela pasta enorme, que na hora eu tava tão nervosa que eu já não encontrava mais. Eu separei tudo direitinho. A primeira aba é minha, a segunda aba é do meu marido, a terceira aba é do filho mais velho, a quarta aba. Mas cadê que eu achava? Até que eu encontrei a certidão de nascimento, dei pra ele a original. Aí ele falou, esse é original, pode ficar comigo? Eu falei, não, essa ele perguntou, essa é a cópia, pode ficar comigo? Eu falei, não, essa é a original. Ele, não tem problema, eu tiro uma cópia aqui. Aí ele foi, tirou uma cópia, eu falei, você precisa da tradução? Comecei a mexer, cadê a tradução? Eu tenho a tradução. Não achava a tradução, não encontrei a tradução. Aí ele, não, eu só preciso ver o seu nome. Por quê? Porque eu mudei o nome, né, de solteira para casada. Então, de repente, ele não encontrou lá a certidão de nascimento. Não sei, gente, eu acho que eu mandei. Mas o meu marido tinha recebido uma RFE. Quando a gente recebeu a RFE para mandar os exames médicos, ele recebeu uma RFE para mandar a certidão de nascimento dele. A gente mandou, né, certidão e tradução. Então, eu não tenho certeza mesmo se eu mandei a minha certidão de nascimento, tá? De qualquer maneira, não esqueçam, porque vai que vocês não pegam um homem bonzinho como eu peguei. Então, mandem a certidão de nascimento de todo mundo da família, tá? Por mais que vocês digam assim, eles retiveram a minha certidão de nascimento porque agora eu sou casada. Se vira, encontra uma cópia e leva, tá bom? Olha, conselho, se fosse bom não dava, mas eu tô dando, tá? Bom, aí ele abre lá minha pasta grande e primeira coisa que ele pede, você podia fazer o favor de levantar a sua mão direita e repetir comigo? Jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Aí eu falei, assim, com medo, né? Mas falei. E ia falar a verdade, né? De qualquer maneira, eu ia ter que falar a verdade, independente da pergunta que viesse, porque melhor falar a verdade do que falar uma mentira e eles saberiam que eu tô mentindo. Então, eu ia falar a verdade, mas estava com medo. Aí, ele começou a ler o formulário I-485. Sabe aquelas perguntas cabulosas que a gente tem que responder? Que se eu tiver que responder algum sim para aquelas perguntas, eu não estou nos Estados Unidos me expondo a isso, né? Mas aí as perguntas eram, você
já foi traficante? Você já foi... gente, vocês querem que eu pegue as perguntas aqui? Não, vocês estão aplicando, vocês sabem, né? Mas o mais interessante foi que teve uma pergunta que era sobre se eu já tinha me envolvido com prostituição. Aí ele falou assim: a senhora me perdoa, mas eu preciso fazer uma pergunta que é praxe, tem que perguntar para todo mundo. Mas a senhora já participou de prostituição? Não, né? Mas ele foi... Até com isso ele se preocupou de me pedir licença para falar. Muito legal. Bom, aí tudo não, né? No final, ele pediu para eu assinar o meu formulário de novo, né? E foi para a vez do meu marido. Aí o meu marido pediu para o meu filho ser tradutor dele, ser o intérprete. Ele disse que pensou nisso porque ele imaginou assim, vai que eu falo alguma coisa, alguma besteira, depois eu posso dizer que não entendi, né? Eu tenho uma chance E aí por isso que ele pediu um tradutor. E eu acho que também a gente acaba ficando mais seguro, né? De ter alguém, tipo assim, uma segunda chance para responder que sim ou que não, né? E aí ele foi perguntando as mesmas coisas, então nenhum problema. Teve uma pergunta que era se nós, né, já vendemos arma. E aí o meu filho mais velho, ele trabalhou no Shooters World, que é uma loja uma loja grande de armas que tem aqui em Orlando. E aí ele ficou assim meio preocupado, né? Será que eu respondo? Gente, desculpa. Aí ele ficou meio preocupado, né? Será que eu respondo que sim ou que não? E aí ele olhou para mim assim, eu falei, fala a verdade. Aí ele falou. Aí ele perguntou assim, mas você foi treinado a atirar? Ele, não. Então não é problema nenhum, isso é um trabalho legal. Aí foi isso, aquelas perguntas só do formulário do I-485, tá? Aí no Miguel, que é o pequenininho, que não é mais pequenininho, quando ele aplicou ele era pequenininho, agora ele já está com 12 anos, né? Mas mesmo assim, ele não tem 14 ainda, então ele não responde aos questionamentos. Então, ele só perguntou para o Miguel qual era o nome dele, onde ele morava, né? E pronto, foi isso. Agora, eu tive alguns problemas. Por exemplo, quando ele perguntou qual foi a última vez que eu entrei aqui, eu me confundi, porque eu fui... Olha por que eu me confundi. Porque quando eu apliquei por I-485, eu já tinha ido no Brasil para a morte do meu pai e voltei, né? E eu apliquei depois que eu fui no Brasil. Então, a minha entrada aqui já foi em setembro, né? Não foi em janeiro de 2018, foi em setembro de 2019. Mas os meus filhos, eles tinham entrado aqui em janeiro de 2018 e não tinham saído mais, né? E aí o que aconteceu? Quando eu preenchi o formulário do Pedro Henrique, que é o meu filho mais velho, eu coloquei que ele entrou aqui em 2019, em janeiro de 2019, olha só. Ele corrigiu isso no formulário e pediu para eu assinar. Cara, é muito legal, gente. Não contem com essa sorte. E a outra coisa foi Aí foi isso, né? Então, assim... Então foi isso, né? Assim, eu não sei se vocês estavam esperando que eu ia trazer muitas emoções, né? Foram só as emoções naturais da ansiedade de ter uma entrevista do Green Card, né? E foi aprovado. Aí, quando acabou a entrevista, na verdade, assim, eu não sabia que tinha sido aprovada, apesar de eu já imaginar que tivesse sido aprovada, né? Ele falou assim, olha, eu vou recomendar vocês para aprovação, vocês devem receber a resposta de 60 a 90 dias, só que aí cada um de nós entendeu diferente, né?
Eu entendi de 60 a 90 dias, meu marido entendeu de 6 a 9 dias, meu filho entendeu de 16 a 19 dias, cada um entendeu de um jeito. E minha bateria não tá carregando, gente, espera aí. Já vai acabar a bateria do meu celular, eu não consegui gravar tudo. E aí eu fui embora, né? A gente foi embora, assim, animadinhos, mas não tão animadinhos, porque não tinha tido o approved naquela hora, né? E aí, assim que eu chego em casa, assim, 1 hora depois que eu cheguei em casa, eu recebo um e-mail da USCIS dizendo que os cartões estavam sendo produzidos. Então, aí deu para comemorar, aí deu para ser feliz. E mais feliz ainda quando eu abri a caixinha do correio e o cartão estava lá, né? É muito bom, gente. Olha, realmente é um alívio, né? Foram 2 anos de espera por esse green card, né? Mas foram mais de 3 anos aqui, vivendo essa vida de ansiedade, de não saber do futuro, né? Mas veio e agora a gente já consegue planejar o futuro, uma linda vida. A gente já começou aqui a estabelecer algumas raízes, né? Compramos o nosso primeiro terreno e estamos planejando construir, mas ainda não sabemos quando, porque algumas mudanças estão acontecendo e eu não vou contar de novo agora. Vou contar assim que tiver certo. E é isso, tá bom? Aí eu continuo com o grupo do Telegram, tá? Se vocês quiserem, o grupo vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu queria agradecer de coração todas as mensagens de vocês, toda a energia positiva que vocês mandam para mim. Vocês pensam que não, mas eu recebo cada uma delas. Todas essas energias positivas que vocês enviam para mim, eu recebo, tá? E é com muito carinho que eu respondo a cada uma das mensagens. Me perdoem se eu deixei de responder alguém, ou se eu fui, assim, muito evasiva, ou se eu fui muito rapidinha, porque realmente no volume, no correria do dia a dia não dá, tá? Mas entrem lá no grupo do Telegram, que tem um batalhão de gente querendo ajudar, tá bom? Tchau. Até a próxima.